Então, lembrando que vocês estão sendo gravados a partir de agora, tá certo? Pode interagir, pode falar, pode escrever, que a gente vai registrando tudo isso aí. E rapidinho a gente disponibiliza o link para vocês reverem tudo isso. Amém? Então, nós vamos então falar dos ácidos. Já vimos a base, entendemos todo o processo, tá? Então, ácido, na verdade, é a substância que, de acordo com o conceito de Arrhenius, né, que a gente mencionou, essa substância ela tem que estar ionizada na água, ela tem que reagir com a água, tá certo? Então, o ácido não é o HCl, não é H2SO4, é essa substância na água, tá certo? Então, aquela solução aquosa, aquela mistura com a água, que é o ácido, tá certo? E para ser ácido, essa tem que sofrer a reação com a água, correto? E tem que liberar os hidrogênios, tem que liberar o H+, tem que formar o H3O+, tá certo? Por isso que a fórmula molecular do ácido traz esse hidrogênio em destaque. Traz logo no início da fórmula. E esse hidrogênio tem uma carga positiva, o que vai facilitar para a gente, por exemplo, a descobrir a carga das estruturas que estão ligadas a ele, as cargas dos ânions, correto? E isso tudo vai ser muito importante na reação de neutralização, né, do ácido com base, que vai formar água. Então nós vamos juntar os hidrogênios do ácido, né, os hidrogênios que ele libera na ionização, com as hidroxilas que a base libera na dissociação, e aquilo sintetiza a água. E é essa síntese de água que é o que a gente vai identificar como o processo de neutralização. E, por consequência, produz sal. E aí a gente trabalha, discutir isso depois. Então, eu queria trazer algumas características aqui desse ácido, né, que nós já mencionamos algumas vezes. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui para rabiscar com aquela caligrafia bonita, não é isso? Então, isso aqui está na apostila de vocês, tá? Não lembro qual é a página agora. Lembrei sim. Aqui, ó. Hidróxido, ácido na página. Achei. Está na página 6 do volume 3, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula, a equação geral, né, da ionização. Então eu tenho, né, esse HXA, que é, vamos dizer assim, a fórmula molecular da substância, que em água, né, vai liberar esse H3O+, vai gerar esse cátion positivo e liberar esse ânion, né, esse íon negativo. Então a reação de ionização gera os íons, porque a molécula, né, que constitui esse ácido, a substância que a gente está chamando de ácido, ele tem ligação covalente. Então eu não tenho íons ali, tá? Faz de conta que eu escrevi covalente ali, tá? A gente tem ligação covalente, tem compartilhamento, eu não tenho carga. Então eu não tenho como gerar uma solução aquosa eletrolítica que conduz a eletricidade, tá certo? E isso vai surgir a partir dali. E aí a quantidade de água para a produção desse H3O+, ela é a mesma quantidade de hidrogênios da fórmula, tá vendo? Ó, HCl, eu tenho um hidrogênio, então eu preciso de uma molécula de água para produzir um H3O+. Olha o exemplo de baixo, do H2SO4. Ó, o H2SO4 tem dois hidrogênios. Dois hidrogênios. Então eu preciso de duas moléculas de água para produzir dois H3O+, tá certo? Mas por que isso acontece? Como é que ocorre essa ionização? Não sei se vocês se lembram que o oxigênio é um dos três elementos mais eletronegativos. Vocês se lembram quais são os três mais eletronegativos? Escreve aí para mim. Ou fala no microfone. Quais são os três elementos mais eletronegativos? Ou uma palavrinha. Vai, escreve. Isto, João. Fom, né? Na ordem, né? Então eu tenho o flúor, oxigênio e o nitrogênio. E lá na molécula de água eu tenho o oxigênio, que é um átomo muito eletronegativo. Ele é tão eletronegativo que mesmo quando ele já está com a carga negativa,
ele é capaz ainda de atrair mais átomos para ele. E é exatamente o que acontece. Ele atrai o hidrogênio que está ligado lá no ácido. Porque essa ligação entre o hidrogênio e o cloro, ela ocorre, mas ela não é tão forte, não é tão intensa, porque o cloro é menos eletronegativo que o oxigênio. Então o oxigênio da molécula de água consegue pegar esse hidrogênio para ele, correto? E ao fazer isso, a gente forma aquele cátion chamado H3O+. H3O+, beleza? E aí esse H3O+, que deixa o meio ácido, correto? Que deixa com essa característica ácida. Existe uma forma simplificada que vocês podem utilizar também, que eu acho que é até mais fácil para vocês aprenderem. Em vez de você botar a molécula de água para reagir, a gente simplesmente separa os hidrogênios do resto. Tá certo? Então, ó, se eu fosse fazer a forma simplificada da ionização, no HCl eu separo um hidrogênio aquoso e um cloro aquoso. Aí, nesse caso, fica subentendido que esse H+, ele não está sozinho, tá? Esse H+, ele representa o H3O+. Isso também vai ser proporcional ao número de hidrogênios. Ó, para o H2SO4, eu posso fazer o quê? Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então eu libero esses 2 hidrogênios do lado de cá. E o que, que sobra se eu tiro os 2 hidrogênios? Sobra o SO4. Com qual carga elétrica? E aí a gente vai usar uma lógica matemática. Pombas, olha que o H2SO... Deixa eu apagar que fica melhor. Quer ver? Ó, deixa eu apagar esse H2SO... Isso, olha lá. H2SO4 tem alguma carga elétrica aparecendo aqui? No H2SO4? Tem carga positiva ou negativa? Escreve aí. S ou N, sim ou não? Tem algum sinal positivo ou negativo ali no H2SO4, ali onde eu botei a setinha torta? Não, né? Então, se não tem, o H2SO4 ele é um composto químico neutro. Se a gente tem um composto químico neutro, nós temos que lembrar que, se é neutro, a soma de cargas positivas e negativas tem que dar igual a zero. Então, como eu tirei duas cargas positivas, o SO4 tem que ter menos 2 como carga, porque menos 2 mais as duas cargas positivas vai dar zero. Sim ou não? Entenderam? Eu repito. Vou fazer aqui, ó, igual HCl, ó. HCl. HCl tem carga positiva? Tem carga negativa? Sim ou não? Não. Então significa dizer que a soma das cargas positivas e negativas do HCl é zero. E aí você tem que saber que o hidrogênio tem carga mais um. Isso aí que é aquele cálculo de Knox que a gente tem feito constantemente. Por isso que eu expliquei Knox, porque fica bem mais fácil entender aqui. Então, se o hidrogênio é mais um, o cloro tem que ser menos um, porque eu tenho um hidrogênio e um cloro. Mais um com menos um dá zero, correto? Vou escrever aqui então, ó. Vou separar H2 e vou escrever mais separadinho assim, ó. SO4, beleza? O hidrogênio é mais um. Mais um vezes 2 dá quanto? Mais 2. Então, na hora que ocorre a ionização com a água, que eu tiro os hidrogênios, o que sobra é o SO4. Mas, professor, ele tem mais de um átomo. Não tem problema. O ânion ele pode ser composto, ele não precisa ser sozinho um átomo somente, correto? Então, se eu tiro os dois hidrogênios, se eu tiro duas cargas positivas, o SO4 tem que ter a carga menos 2. Por quê? Menos 2. Desculpa, mais um vezes 2. Mais 2, com menos 2, a carga total dá zero. Beleza?
Beleza, Gustavo? Beleza, Luiz Gustavo, né? Porque só tem os dois falando, né? João Pedro disse beleza. E aí? Só 3? Cadê o resto dos 85 milhões de alunos? Ah, sei. Tem que participar, gente. Senão eu acho que eu sou o cara. Não é isso? Maravilha. Sucesso. Podemos passar aqui? Então vou passar, hein? Não entendi, professor. Pode falar também. A gente vai voltar a fazer isso aí. Então, ó. Aí tem umas coisinhas que a gente já tinha comentado, mas eu vou registrar mais uma vez, tá? Então, no caso da ionização, né, que é o fenômeno de reagir com a água para formar as cargas positivas e negativas, e isso tem diferença entre ionização e dissociação, eu tenho que ter a metais ligados a metais, lembra? Que é a tendência da ligação covalente. Elementos de grande eletronegatividade, então eles vão compartilhar. Então, ou é o ametal ligado ao ametal ou o ametal ligado ao hidrogênio. E aqui a gente não tem uma substância iônica. Eu tenho uma substância molecular. Se essa substância molecular ela é apolar, não tem polos positivos ou negativos, ele não solubiliza na água. Você também já sabe muito disso, correto? Então não solubiliza na água, não vai liberar cargas, então nem gerar cargas, então a solução ela não é eletrolítica. Agora, se essa substância ela tem lá, né, sua polaridade, de alguma forma, ela vai dissolver na água. Não dissolver, na verdade. Ela vai ionizar. Correto? E aí ela reage com a água, podendo. Desculpa, essa substância polar ela pode não sofrer ionização. E aí a solução ela não é eletrolítica. Mas se ela ioniza na água, correto? Ah, professor, corrige isso aí, porque tem umas coisinhas erradas. Tá bom, aluno, eu vou corrigir, porque o professor falou uma besteira, tá? Vou falar por quê. É bom que já registra que a gente erra, mas a gente conserta também. Aqui, açúcar dissolve na água? Sim, né? Então, açúcar, se o açúcar dissolve na água, o açúcar ele é polar, tá? O óleo dissolve na água? Não. Então o óleo ele é apolar. Maravilha. O açúcar dissolve na água, mas eu já digo para vocês que ele não ioniza. Ele só dissolve. Eu vou separar as moléculas de açúcar, mas ele não vai interagir com a água para gerar íons, tá certo? Então não há ionização de açúcar. Então eu vou colocar aqui só para registrar. O açúcar. Oh, meu Deus. Eu tô ficando ruim de escrita, hein? Açúcar. Beleza. Esse mouse tá uma tristeza. Então, o açúcar não dissolve na água. Ele dissolve, mas não ioniza. Então a solução é não eletrolítica. Agora, dos que dissolve e sofre ionização, vão aparecer ali os ácidos, o comportamento ácido, porque vai liberar o H+. Não é isso? Os que vão ser chamados de ácidos. E esse alfa que aparece aqui, eu já vou mencionar para vocês daqui a pouquinho, que tem a ver com a questão da força, que a gente comentou também. Tem a ver com quanto ioniza na água. Quanto mais ionização, maior o valor desse alfa, mais forte esse ácido é. E semelhante às explicações quanto à base. Entretanto, aí você precisa lembrar que a questão do ácido é que ele não somente ioniza, mas os produtos dessa ionização eles podem reagir com a pele ou com alguma substância. Então eu posso ter corrosão de algumas rochas, corrosão de metal, eu posso ter corrosão e reação com compostos da pele, além da queimadura devido ao calor. Por isso que o ácido acaba tendo muito mais impacto, até no senso comum das pessoas, que as pessoas entendem pelo perigo, né? O ácido realmente é um produto muito perigoso a ser manuseado. O ácido forte, tá? O ácido fraco é de boa.
Tanto que tem tratamento de pele, né? Esse ácido fraco é esse que tem alfa baixo. A gente utiliza esses ácidos para temperar comida, para comer, para beber, para fazer tratamento de pele, correto? E eles não têm esse efeito tão vigoroso assim que os ácidos fortes possuem, tá certo? Podemos continuar? Ou alguém tem alguma pergunta? Maravilha. Podem perguntar sem problema nenhum, tá bom? Bora aqui. Então, ó, nós temos algumas classificações desses ácidos. Só para registro também, tá? Não vai ser cobrado, você não precisa saber disso tudo. Tem que só ter a noção das coisas. Então, nós temos uma classificação que é quanto à presença ou não de oxigênio. Então, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Esses hidrácidos não têm o oxigênio. Normalmente, a maioria deles são ácidos não produzidos na natureza. Ou eles são industrializados ou organismos produzem. Tá certo? Então, o HCl, por exemplo, não existe na natureza, mas o seu estômago produz o ácido clorídrico. O ácido sulfídrico, que é esse H2S aqui, a gente não, você não acha fonte de H2S na natureza, mas a decomposição de matéria orgânica, na decomposição, por exemplo, de proteínas, de aminoácidos e de várias outras moléculas orgânicas, eu produzo esse H2S aqui, que é um gás do podre. Tipo, para quem já sentiu o cheiro de ovo podre, já sentiu muito H2S. Correto? É um cheiro bem forte, assim, que irrita o nariz. Correto? Ele não é um ácido forte, mas a gente fala que é cáustico, porque ele bate na narina, por exemplo, e você sente uma agressão. A cebola libera muito, né? Tem umas cebolas que são bem ácidas, assim, então às vezes ela é bem volátil e pode afetar o olho, então a pessoa chora. Não é só o H2S, não, tem outras substâncias também. Os oxiácidos têm o oxigênio. E aí, meus caros, esses você pode encontrar na natureza. Por quê? Porque na natureza existe o O2, altamente reativo. Então, às vezes, a gente tem um composto químico que reage com oxigênio e produz, junto com a água, produz esses oxiácidos aí. Muitos desses oxiácidos, por exemplo, são produzidos nas nuvens, né? Porque você tem os produtos lá com oxigênio e reage com a água presente lá. Então você tem essas substâncias produzidas. Você quer ver outro exemplo? É óbvio que são exceções, não é normal. Tá? Mas, por exemplo, gases provenientes de atividades vulcânicas próximo à superfície, se batem, por exemplo, num lago ali, você pode produzir alguns ácidos que são oxiácidos, exatamente porque o meio permite isso. Mas boa parte dessas substâncias que estão ali, elas são industrializadas, tá? Existem indústrias que produzem. Então esse HClO aqui, ele é muito famosinho hoje em dia, que é o ácido hipocloroso, que é proveniente lá da água sanitária, correto? A água sanitária diluída, inclusive eu até expliquei para vocês durante esses períodos como é que produz a água sanitária diluída para desinfetar superfícies, né? Porque aquela diluição, aquele excesso de água produz esse HClO aqui, que tem o poder de matar micro-organismos, inclusive alguns vírus, o próprio Covid, inativar, né? Não matar, porque ele ainda não é assim, na teoria, um ser vivo. Mas tem o H2SO4, né? Presente ali na chuva ácida, mas a indústria produz o ácido fosfórico e por aí vai. Existem outras denominações, tipo binário, ternário, quaternário, que depende do número de elementos. Aí é só bater o olho, né? Não tem mistério. Então, HBr tem 2 elementos, binário. HBrO3, HBrO, 3 elementos, ternário. Quaternário, ó, H4FSCN6, ó, hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio. 4 elementos, ácido quaternário. Esse último é o ácido ferrocianídrico. Também não é produzido na natureza. É tudo industrializado com algum papel da própria indústria. Tá bom? Outra classificação
é quanto a ácidos voláteis e ácidos fixos. E aí é só, se você souber o que é um líquido volátil, você já mata essa separação. Vocês sabem o que é um líquido volátil? Vou dar uma dica, hein? Tá escrito ali. Ah, não, não tá. Então, um líquido volátil que tem baixo ponto de ebulição. A gente tem como parâmetro o ponto de ebulição da água, né, que é 100 graus Celsius. Mas tem líquidos que têm ponto de ebulição a 70, a 50, a 40. Então, ele é líquido. Mas, se você, por exemplo, abrir o recipiente utilitar, ele facilmente passa para o estado gasoso e evapora. Tipo acetona, tipo etanol, entendeu? Então, existem alguns ácidos que eles são voláteis. Tipo o ácido clorídrico. Professor, então o ácido clorídrico que eu tenho no estômago ele é volátil? Aqui não, tá? Mas ele em solução pura, ou bem próximo do puro, ele pode volatilizar. Então você vê a fumacinha saindo, é bem sinistro. Tanto que em laboratório, quando se mexe com esse tipo de produto, a gente, além de usar luva, jaleco, óculos, às vezes até máscara, a gente utiliza uma estrutura dentro desses laboratórios chamada capela, que tem um vidro, alguns é até fechado, você só coloca a mão, né? Vocês já devem ter visto vídeos assim, né? Mãos com as luvas para poder manusear. E ali tem um exaustor que vai tirando aquele ar saturado ali de ácido e vai jogando para o ambiente. Tá certo? E como se deixa um ácido puro, Luiz? Então, a gente falou que o ácido tem que ter água, né? Para ele ser ácido, senão ele é um outro composto. A gente se utiliza de produtos, de tratamentos, né, até como destilador, entendeu? Em que você começa a tirar o excesso de água. E aí você tem uma porcentagem que é o mais puro possível. Por exemplo, por incrível que pareça, o ácido clorídrico puro industrial, que a gente não chama de puro, a gente chama de que ele tem pureza analítica, ou seja, é o mais próximo do puro que eu consigo chegar, correto? Ele tem 35% de HCl. Ou seja, é pouco, né? Mas você não encontra na natureza. É o máximo de pureza que a gente consegue. Outros ainda eu consigo chegar a valores maiores, correto? É tipo o álcool, né? A gente tem utilizado o álcool 70, ele foi liberado pela Anvisa, 70%. Então é 70% álcool, 30% água, né? Mas ele era proibido a comercialização nos supermercados, justamente pelo número de acidentes que já voltaram a acontecer, né? Mas existem álcool etílico puro, com pureza analítica, é 98%. Esse você não consegue comprar. É vendido somente em empresas que vendem produtos químicos. Sim, só alcança a pureza de forma industrial, né? E quando eu falo industrial, você tem que ter equipamentos para fazer essa pureza, correto? É, a gente, se você não tiver um equipamento como um destilador, por exemplo, não consegue. Em casa você não consegue, porque ele é volátil, ele pode evaporar. Tem que ser um equipamento fechado para fazer essa purificação toda. Não existe. Beleza? Inclusive, ontem eu tava falando do Breaking Bad, não é isso? Não foi? Falei da série. Aliás, eu dei a dica da série ontem, correto? Para quem for assistir, você vai ver por que esse professor de química ele se tornou interessante no meio não do tráfico de drogas, mas da produção, porque como ele conhecia essas técnicas de laboratório, ele conseguia produzir uma droga que era comercializada com alto grau de pureza. E eles começaram a tomar conta do mercado, porque os outros vendedores vendiam material com qualidade mais baixa, né, porque era material impuro, e num preço compatível. Então o material deles começou a ser buscado com maior interesse. Por isso que eu estava falando assim, tem a ver com. É bem violento, né? Porque tem a ver com criminalidade, mas muita gente acaba tendo interesse exatamente por essa questão do laboratório. Você ninguém aprende a fazer nada lá, tá certo? Mas o conhecimento dele foi utilizado. Mas ele tem
Não estou falando que ele tem uma justificativa do porquê, mas ele tem uma boa desculpa. Né? Para quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. É exatamente esses processos de purificação que ele sabia que começou a chamar a atenção dos outros fabricantes e dos outros vendedores. Então a série envolve muita questão de crime, de máfia, de tráfico, exatamente por causa desse interesse no Heisenberg, que é o codinome dele. Vocês já devem ter visto vários memes dele em páginas geek, nerd, que é o chapeuzinho, né? Ele careca, barbudo, com óculos escuro, que é o disfarce dele. Ele se chama de Heisenberg, exatamente porque é um personagem da ciência aí. Pronto, já fiz minha propaganda no vídeo, né? Hashtag Netflix me patrocina, não é? Mas esses processos de purificação, Luiz, são tão interessantes que existem dentro da própria universidade pesquisadores que trabalham com desenvolvimento de novas metodologias, de novos equipamentos. A engenharia também faz isso para purificação desse tipo de material. É importante para a gente, né, que utiliza essas substâncias nas práticas ou em diversos processos, ter um material mais puro. Porque quanto mais puro possível a gente tem, você aumenta o rendimento. Né? Eu consigo produzir uma quantidade muito maior de determinada substância de interesse. Então, a toda essa. Uma das coisas também da gente utilizar luva, máscara, óculos em laboratório é exatamente para não contaminar esse material, essas substâncias, e você não colocar nenhum interferente ali. É, sim, mais eficaz, porque aí a reação é da substância, não é da mistura. Né? Se eu uso, por exemplo, o HCl 35%, eu estou botando lá 1 litro, vamos supor, de HCl, mas somente 35% é a substância de interesse, o resto é água. Então o meu rendimento ele já é menor, porque eu tenho menos HCl disponível. Agora, quanto mais puro possível tiver esse material, né, eu estou fazendo a reação da substância e não da mistura. E esses interferentes todos causam baixa no rendimento. Isso sempre acontece, correto? Você que faz bolo, por exemplo, numa analogia a uma reação química, qualquer resíduo de massa que você deixa para trás, na batedeira, na vasilha, na colher, é menos massa que vai assar. É menos bolo que você tem no final. Então, o que você obtém no final é menos do que eu espero. Que é isso que a gente está chamando de rendimento. A busca é sempre pelo total, pelo máximo, que é 100%. Entendeu? Mas é sempre menos, exatamente pela questão da pureza, pelo manuseio da pessoa. Se a pessoa ela não tem prática, se ela não sabe mexer nas coisas, ela diminui o rendimento, né? Nas práticas que a gente faz em laboratório, na graduação, na faculdade, a gente tem que explicar às vezes por que algum resultado dá errado. E o primeiro que a gente fala é o erro do operador, do indivíduo que mexeu. Porque a gente é humano, então a gente já está passível de erro, beleza? Esses monoácidos, diácidos, triácidos e poliácidos que tem a ver com o número de hidrogênios presentes, tá? E número de hidrogênios que ioniza. Então, monoácido ioniza 1 hidrogênio, diácidos 2, triácidos 3 e poliácidos muito mais, tá certo? Não necessariamente se tem 3 hidrogênios na fórmula, vão ionizar os 3. Mas isso a gente não vai abordar e aprofundar muito não. Já estou terminando, tá certo? A gravação, para a gente poder começar a pensar em outras coisas. Inclusive, eu tenho uns avisos para passar para vocês. A questão da força tem a ver exatamente com essa ionização. Se a molécula, né, da substância, né, o HXA, que a gente falou lá no começo, correto? Em água, sofre a ionização, certo? Libera o H3 ou a mais. E o A-, beleza? Quanto mais disso aqui eu formar, mais ionização aconteceu, mais forte esse ácido vai se apresentar para a gente. Porque é essa liberação de H3 ou mais que traz esse aspecto do ácido, correto? Esse H3 ou mais, esse ânion que é liberado, todas essas duas estruturas são as que vão
ter o ataque numa superfície de concreto, numa superfície metálica, entendeu? Então tudo isso aí vai estar ligado diretamente ao tipo de efeito que isso vai acontecer. Quanto menos hidrogênio liberar, mais fraco esse ácido se apresenta para a gente, tá certo? Aí tem alguns valores numéricos quanto ao que é um ácido forte, semiforte ou fraco, mas eu quero só que você tenha já isso na sua cabeça. Essa reação acontece, se ela acontece quase que totalmente, esse ácido ele é considerado como forte, tá certo? E aí o efeito dele vai ser mais vigoroso, mais. Tem uns vídeos bem interessantes que você pode achar no YouTube depois, mostrando assim, o que acontece quando você come um hambúrguer. Aí eles pegam um hambúrguer do McDonald's inteiro e colocam dentro de uma vasilha com ácido clorídrico. Correto? Tem uns erros ali, a gente pode até discutir depois, mas você vê esse efeito. Né? Tem a questão do chiclete, tem a questão do granito, não, do mármore, tem ácido que corrói o mármore, tem ácido que corrói metal e tem ácido fraco que corrói metal, tá? Demora, mas corrói. Então é bem complicado isso daí, correto? Mas assim, é só para você ter uma ideia do que é essa questão forte. Independente, é bom para ficar claro, até para a gente já terminando, que não faz diferença se o ácido é fraco, semiforte ou forte. O pH, se a gente calcular para todos esses tipos aí, vai ter sempre abaixo de 7. pH abaixo de 7 indica para gente nível de acidez. Se é um ácido, tem que ser abaixo de 7. E o pH não vai dizer para gente se ele é um ácido forte ou fraco. A gente vai dizer que é mais ácido ou menos ácido. Então, se o pH deu 2, é muito ácido. Agora, se o pH deu 6,5, está próximo do 7. É pouco ácido, quase neutro. É uma escala de acidez. Quanto menor, quanto mais baixo for o número, 7, a gente tem um meio mais ácido. Mas não necessariamente se é forte, fraco ou intermediário. Beleza, crianças?